Muito bom dia a todos que estão participando da nossa escola bíblica dominical. Muito bom dia aos pais que estão nos apoiando, né? Nós, professores da EBD, né, que estamos temporariamente de quarentena. Esse período não tem sido fácil, para as nossas crianças, né, estarem estudando em casa, tanto na escola quanto pela EBD, mas essa é uma das formas, né, de que Deus tem nos ajudado para que nós possamos, né, passar todas as nossas aulas, né, pela EBD e que as nossas crianças não fiquem sem conteúdo, né, da escola bíblica dominical. Quero dar um bom dia a todas as minhas crianças, né, da Igreja Batista do Jardim Noronha, né, que estão acompanhando as aulas pela EBD. Quero dar um bom dia a todas as crianças que porventura acharam essa aula aqui, né, que você seja muito bem-vindo e que a graça do Senhor esteja com todos. Hoje o nosso tema vai abordar sobre depressão infantil. Nós sabemos que a depressão ela acomete muitas pessoas, inclusive as crianças também, né? Essa orientação não é só para as crianças, né? Mas também somos para nós, os pais, né? E que nós precisamos ficar alerta com os nossos filhos, né? E sabemos detectar os sintomas da depressão. Né? A depressão ela tem sido um dos fatores, né, de maior problema com suicídio. Né? E esse é um pouquinho do que eu quero falar, né? Não vou passar um assunto totalmente completo por conta do tempo, né, que nós levaríamos para abordar esse tema tão extenso, esse tema tão delicado, né? Mas eu quero passar um pouco das orientações e das pesquisas, né, que eu fiz aqui na internet, né? E que nós possamos, né, ficar alerta ou detectar alguma coisa que os nossos filhos estão passando, ou os nossos sobrinhos, os netos, enfim. Você que cuida do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, ou até mesmo, né, as pessoas cuidadoras das crianças, né, que estão observando algum comportamento estranho, né, que a criança está apresentando, né? E eu quero ajudar nesse sentido também com a palavra de Deus, principalmente com a palavra de Deus, né? Porque ela que nos sustenta, ela que nos alimenta e nos mantém de pé, né, na caminhada, né, cristã. Então, eu vou estar passando algumas informações, vai estar aqui na tela e eu quero que todos acompanhem, tá bom? Né? Mas o que é a depressão, né? É um tema que é difícil hoje em dia as pessoas não saberem o que é a depressão, né? Mas de uma forma um pouco mais estudada, de uma forma um pouco mais técnica, a depressão é um transtorno de humor que se caracteriza basicamente de tristeza e anedonia. Nas crianças, né, é mais frequente a tristeza e a irritabilidade, que é o mau humor, a anedonia, né? Você que não sabe o que é a anedonia, é a perca do prazer, né? O que é essa perca do prazer? Para a criança, quando a criança ela está desenvolvendo um sintoma de depressão, a criança ela pode desenvolver essa tristeza profunda, não querer ter prazer com as atividades habituais, né? As atividades natural que uma criança, ela do seu cotidiano ela pratica, né? No caso é brincar, é sair com os amigos, é jogar videogame, é assistir televisão, desenhar, né? Todas essas coisas, né? De uma forma deixa de virar prazer para essa criança e ela acaba desenvolvendo um quadro aonde muitas vezes ela não quer brincar, ela não quer se envolver com outras crianças, só fica de canto. Algumas crianças também elas não têm vontade de mostrar um sorriso, não têm vontade de assistir televisão, fica muito mais irritado, fica muito mais chorona, a tristeza permanece e isso eu só estou abordando na área infantil.
Na área do adulto tem muito mais sintomas, né? A gente já conhece os sintomas que os adultos sofrem, né? E nas crianças, essa anedonia não é comum, né? Não é comum a gente ver uma criança que não tem prazer, né, em brincar com brinquedos, não tem prazer de brincar com outros coleguinhas, não tem vontade de jogar um videogame ou um joguinho até pelo celular também, não tem vontade de assistir um programa da TV. É muito estranho a gente encontrar uma criança dessa forma, mas infelizmente isso tem acometido algumas crianças. E nos dados, né, eu estou aqui acessando o meu computador, né, aonde que eu anotei todas as informações, né, e vai passar aí na tela para vocês que os dados da Organização Mundial da Saúde, né, que é a OMS, apontam que a depressão afeta 322 milhões de pessoas no mundo. E a ocorrência do transtorno em crianças da idade entre 6 a 12 anos cresceu de 4,5% para 8% na última década. E em seu nível, né, mais severo da depressão, pode levar as pessoas a cometerem suicídio, que é a segunda maior causa de morte entre jovens entre 15 e 29 anos de idade. E essa faixa etária, ao longo dos tempos que a gente que acompanha os noticiários, os professores das escolas têm presenciado, a faixa etária está cada vez diminuindo, né? A faixa etária normal é entre 15 a 29 anos, quando uma pessoa desenvolve a depressão e aonde essas pessoas, né, com essa faixa etária de idade cometem o suicídio. Mas a gente está vendo que as crianças estão cada vez atacando esse problema da depressão e estão desenvolvendo esse transtorno, esse problema até com o suicídio. E isso é um dado da OMS que é alarmante, né? Que precisamos ficar de olho realmente a todos os sintomas e a tudo que a criança possa desenvolver. E quais são os principais fatores, né, que pode desencadear uma depressão infantil? Você já parou para pensar nisso? Você que está assistindo, né, junto com seu filho, junto com seu neto, junto com seu sobrinho, enfim, você que está acompanhando junto com essa criança, você já parou para pensar quais são os fatores que desencadeiam essa depressão infantil? E os principais sintomas, né, os principais causadores, né, desses problemas, né, infantil, dessa depressão infantil, os problemas conjugais, quando os pais tomam a decisão de se separar, né, aonde que essa criança pode desenvolver a depressão. O bullying nas escolas é um também dos causadores entre crianças e adolescentes, né, a ter esse problema da depressão. A cobrança exagerada por parte dos pais e da sociedade, né? De que sentido essa cobrança exagerada, né? No sentido do desenvolvimento. O filho de fulano, ele já tá aprendendo a ler, e por que você não aprendeu a ler? Você tá na mesma série que ele, você tem a mesma idade que ele, e começa a cobrar essa criança, começa a cobrar até esse adolescente, por que ele não está acompanhando, porque ele não está se desenvolvendo igual o filho de fulano, cicrano. E isso, irmãos, né, nós temos que ficar vigiando no que a gente cobra dos nossos filhos, né? O abuso sexual infantil também, né, entre jovens e adolescentes, né, é um dos problemas, né, um dos desencadeadores dos problemas que as crianças estão desenvolvendo a depressão também. A falta de contato também com outras crianças principalmente que têm aquele trabalho infantil. Nós sabemos que o trabalho infantil, em muitos lugares do nosso Brasil, isso é uma realidade que muitas crianças, infelizmente, né, deixam de ir para a escola, deixam de
de fazer as suas atividades infantis, né? Como toda criança precisa brincar, precisa ter o seu lazer, a criança tem direito à escola também. E isso, muitas das vezes, tem crianças que têm que sair para trabalhar, ou até os pais colocam as crianças para pedir dinheiro nas avenidas, pedir dinheiro nas estradas, né? Colocam as crianças para se prostituírem também. Isso é um dos problemas em que essa criança ela acaba desenvolvendo e desencadeando também essa depressão também. E uma pesquisa da AVG revela que os filhos se sentem trocados por smartphones. Olha só que interessante essa pesquisa do site AVG. O estudo global revela que grande parte das crianças acredita que seus pais passam mais tempo usando dispositivos móveis do que com eles. Olha que coisa trágica, né? E eles falam assim que não se trata mais de uma batalha entre irmãos, porque antigamente, né, tinha aquele negócio de filho preferido. E hoje agora não se trata mais de uma batalha entre irmãos. Hoje a maioria dos responsáveis por roubar a atenção dos pais são os dispositivos móveis, como smartphones e tablets, né? E 42% das crianças que foram ouvidas em um recente estudo global, né, que foi realizado por esse site, que é uma empresa de segurança online, de 202 milhões de usuários ativos, sente que seus pais passam mais tempo usando esses aparelhos do que com eles. E hoje em dia é o que a gente mais vê, né? O que a gente mais vê por aí é pais deixa a criança brincar lá no parquinho e tá assim, o tempo todo mexendo no celular. A mãe senta no parquinho, não presta atenção no seu filho, não presta atenção na sua filha e tá de cara no celular. E isso é um dos causadores também da depressão infantil, que os seus pais estão trocando, né, a brincadeira com seus filhos, o momento de estudo com seus filhos para estar de cara no celular e no tablet, né? E isso vem crescendo e desencadeando, né, um problema grande, né, sobre isso. O que a Bíblia fala, né? Mas o que a Bíblia ensina a respeito sobre a depressão, né? Quem são os personagens bíblicos que passaram por uma depressão? Será que você, criança, já parou para pensar que tem personagem bíblico que já passou por uma depressão? Olha, infelizmente, nós também temos personagens bíblicos que passaram por um período de tristeza profunda, de maior angústia, né, de uma depressão, né? Os personagens bíblicos não são histórias inventadas, né, que pessoas colocaram ali dentro, naquele livro, mas são personagens reais, de pessoas reais e que viveram essa experiência, né? E graças a Deus, né, que essas pessoas que passaram por essas experiências deixaram uma lição muito valiosa de superação, né? E Deus também estava do lado também dessas pessoas. E eu quero que todas as crianças, né, e todos os pais possam vir junto comigo, né, nos mergulhar na palavra de Deus e estudarmos o que a Bíblia fala, o que ela ensina e quem são esses personagens bíblicos que a Bíblia fala e o que a Bíblia trata e como a Bíblia trata sobre depressão. Então vamos lá? Eu separei 2 personagens que retrataram esse problema da depressão. E um deles é o profeta Elias. Quem lembra do profeta Elias, né, da famosa passagem, né, Elias e os profetas de Baal, né? Eu acho que todo mundo já conhece sobre essa passagem. E se você não conhece dessa passagem, eu te convido a você
abrir a sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 18 e versículo 20. Tá? Então abra aí, né, no momento em que você estiver mais tranquilo, que você não estiver fazendo nenhuma atividade dentro da sua casa, e eu convido você a participar nessa leitura, né? 1 Reis, capítulo 18, versículo 20. Eu vou estar falando brevemente o que essa passagem ela está abordando. Lá em 1 Reis 19, a Bíblia relata e retrata um episódio onde o profeta Elias ele é ameaçado de morte pela rainha Jezabel por conta da morte dos profetas de Baal. Ele temendo pela sua própria vida, ele foge para o deserto e se refugia debaixo de um pé de zimbro. Aí lá no versículo 4, Elias pede a Deus para morrer. Olha só, o Elias lá de 1 Reis 18, ele estava todo confiante, né, de que Deus ia responder para ele o que o profeta, né, os profetas de Baal tanto clamaram e não conseguiram resposta de Baal, né? E quando chegou a vez do profeta Elias, né, nós sabemos e conhecemos a história que Deus respondeu ao pedido do profeta Elias. Mas chegou um período lá em 1 Reis 19 que quando Jezabel fica sabendo que ele matou, que foram todos mortos os profetas de Baal, ela se irou e mandou matar o profeta Elias. E ele temendo, ele ficou com medo da sua vida e ele fugiu para esse deserto, né? Aonde ele se refugiou debaixo de um pé de zimbro. No versículo 4, Elias ele pede a Deus para morrer e ele fala assim: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que meus pais. Né? E a gente vai ver, conforme vai passando os versículos, que o profeta ele é visitado por um anjo, aonde que ele oferece alimento para o profeta Elias. Né? E a gente também pode notar no decorrer também do texto que ele presenciou, né, e participou de uma grande ação de Deus contra os profetas. E Elias ele se sentiu frustrado, ele se sentiu triste, Elias se sentiu desanimado. Mas, mesmo com tudo isso, a presença do Senhor não se afastou do profeta Elias, e também nem por conta desse sentimento que o profeta Elias ele teve, né? E quando ele pediu para o Senhor para morrer, isso também não desqualificou ele como profeta, né? E como servo de Deus, né? E a gente vai ver mais para frente, né, como eu já falei, né, anteriormente, que ele foi visitado, né, por um anjo, onde que ele recebeu alimento, né, no momento daquela grande angústia, né, que o profeta ele estava sentindo, mas a presença do Senhor permaneceu com o profeta Elias. Olha só que maravilhoso, como o Senhor, ele é misericordioso conosco, mesmo nos momentos de maior angústia, o Senhor não nos afasta dele, o Senhor ele nos traz para mais perto dele. Outro personagem também que a Bíblia relata, que a Bíblia fala também, é de Noemi. Né? Noemi era a sogra de Ruth. Quem ainda não conhece esta história, também te convido a conhecê-la, e está lá em Ruth capítulo 1. Né? Eu também quero que as crianças também façam essa leitura, né? Lá de Ruth capítulo 1, para vocês conhecerem quem foi esta mulher. Tá bom? Eu vou estar aqui rapidamente falando sobre esta mulher Noemi, né? Naquele tempo,
lá da Noemi, por conta da fome que estava passando naquela cidade, Noemi saiu de Belém, né, junto com a sua família e os seus filhos, e foram até Moabe, né, para outra cidade. Saíram de Belém e foram lá para Moabe. Lá os seus filhos Malom e Quilion se casaram, né, cada um, e com o tempo, primeiro o marido de Noemi morreu e depois os seus 2 filhos também morreram. Então ficou viúva Noemi e as suas noras. Chegou um tempo que Noemi, ela voltou lá para Belém, né? Ela saiu de Moabe e retornou novamente para Belém, na companhia de Ruth, junto com a sua outra nora. Mas chegou um momento, por conta da pobreza, nós sabemos também que naquele tempo, quando uma mulher ela ficava viúva, né, ela não tinha garantia nenhuma de dinheiro, ela não tinha garantia de nenhum de casa, de posses, de mais nada. E Noemi também ela se entregou a esta angústia profunda no coração dela, né? Aí, ao chegar em sua terra natal, né, ela adota o nome de Mara, né, que significa que é grande a amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Lá está em Ruth, capítulo 1, versículo 20, onde está falando o significado do nome Mara, tá bom? Lá você pode dar uma lida lá e acompanhar, né? Seria interessante que as crianças fizessem a leitura, né, do capítulo 1 inteiro, para poder conseguir entender a história. E se vocês forem reparar também na história de Ruth, na história de Noemi, as duas, elas não tinham nenhum vínculo sanguíneo. Elas só eram sogra e nora. Elas não tinham esse parentesco, né? Do mesmo sangue. Elas não tinham esse parentesco. Mas nota-se que a Ruth, ela não quis abandonar Noemi em seu momento de profunda amargura. Muito pelo contrário. Ela permaneceu junto com Noemi. E lá no versículo 16 fala assim: não hesita comigo para que te abandone, pois onde quer que fores, irei também. Onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Olha só, né? Noemi, por que Ruth falou essas palavras? Porque Noemi falou assim: olha, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês, então vocês voltem para suas famílias, né? Cada uma volte para suas famílias, né? E possivelmente possam casar novamente, né? Porque eu não tenho mais filho, eu não tenho mais idade para ter outros filhos, para me casar, e eu não vou poder oferecer para vocês, eu não tenho nada para oferecer. Mas a outra se despediu chorando, mas Ruth não quis voltar para a sua família. Ela permaneceu com Noemi, né? E no versículo 18 fala que no ouvir isso de Ruth, não se opôs mais. E olha só como é interessante, o apoio de pessoas próximas nos ajuda no processo que enfrentamos de intensa amargura. Saiba que Deus, acima de qualquer coisa, Ele ama você e você não precisa se sentir sozinho. A palavra de Deus fala em Isaías 49 que mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho que amamenta, daquele bebê que ela gerou, ele todavia não esquecerá de você. Então, lembre-se disso,
que você não está sozinho nesse período. Deus está com você. Ele te ama acima de tudo. Jesus Cristo se entregou naquela cruz por amor, como fala João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E para eu finalizar, este vídeo, uma das formas para atravessarmos a depressão, fora a ajuda de psicólogos e possíveis medicamentos receitados que o médico possa passar, a dedicação dos responsáveis, agora falando para os pais, é de suma importância, e juntando também com a palavra de Deus, que é fundamental para esse processo de recuperação. Nós sabemos que a criança por si só, ela não consegue ir à igreja sozinha, ela não vai conseguir acessar um vídeo de conteúdo infantil da palavra de Deus. Se você não colocar, se você não estiver junto com essa criança, fazendo uma leitura com ela bíblica, junto o pai, junto com a mãe, junto com a avó, o vô, fazendo esse papel, de ajudar o seu filho. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero te agradecer por mais este momento, por mais um vídeo realizado. Senhor Jesus, abençoe as nossas crianças. Ajude, Senhor, as crianças que estão passando por esse período de depressão. Que a tua palavra possa ser como uma semente, que ela possa crescer e possa gerar frutos nessa criança. E que essas crianças também possam conhecer a ti, ó Deus. Possam se aprofundar em conhecer ao Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, meus amados, eu quero agradecer a mais uma vez a esta oportunidade que o Senhor me preparou, o Ministério Infantil também preparou essa oportunidade, me deu esse acesso, esse livre-arbítrio de escolher o tema, e que nós possamos sair abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém? Fiquem todos com Deus, com a paz do Senhor Jesus Cristo.